26ª edição da Meia Maratona Cidade de Ovar, uma das mais antigas provas desta distância no país. A primeira edição aconteceu em 1989 e víamos há pouco uma fantástica vista aérea dos participantes que se preparam para partir na edição de 2014. Mais uma vez a Meia Maratona de Ovar a trazer alguns dos melhores meios-fundistas portugueses para a rua. Aqui José Moreira, francamente bem disposto, um dos grandes favoritos, e aqui o regresso à competição em Ovar de Clarice Cruz, uma atleta da terra, diremos assim, e que estava perfeitamente determinada a fazer aqui, a relembrar outros tempos em que foi dominante, embora numa fase diferente já da sua carreira. Várias caras conhecidas, Mónica Silva, por exemplo, ali ao lado de Baltazar Souza, um dos homens que participa com assiduidade nas provas a norte do país, de longa distância, e a saída de cerca de 3.500 participantes nesta prova, de facto, com uma grande história e com uma organização primorosa, fez com que a AFIS, ou seja, os atletas de fim de semana que estiveram na gênese do lançamento desta meia maratona, tenha uma forte penetração em termos nacionais quanto à importância da prova, até porque ela se realizou ao mesmo tempo que se disputava a meia maratona de Lisboa, juntamente com a maratona Rock and Roll. No mesmíssimo dia, fez concorrência direta à prova da capital. São os instantes iniciais da 26ª edição da Meia Maratona Cidade de Ovar, uma prova que teve o seu início em 1989. João Teixeira esteve na organização dessa primeira edição e recorda aqui como foi levar para a estrada a primeira Meia de Ovar. Lembro perfeitamente, embora não soubesse o sucesso que queria ter. No entanto, contávamos com cerca de 300 atletas, porque era a primeira vez que fazia-se uma meia maratona em Ovar, e na realidade ficámos surpreendidos quando no dia da prova, em antes de um dia ou dois, as inscrições atingiram os 600 e poucos atletas. Nessa noite não fomos à cama, ficamos toda a noite a pé para que saísse a meia maratona, na primeira vez que se ia sair em Ovar. Uma das mais antigas provas da distância no país. Recordamos aqui recordes que ainda se mantêm. Luís Jesus tem o máximo da prova com 1h1:47, vem de 95, e Jéssica Augusto tem o máximo feminino de 1h9:13, um registro que vem de 2011. Vamos para a frente da competição. Frente da competição rapidamente dominada por Ana Dulce Félix, o seu regresso a uma grande prova nacional que ela de resto já ganhou no passado. No lado masculino também atletas que agora representam o Sport Lisboa e Benfica a ficarem como os principais candidatos. Rui Pedro Silva também ele regressa a uma prova nacional depois de ter corrido em regime de treino, em regime de jogging, a meia maratona do Porto, onde acabou apenas em 19º lugar. Aqui já diferente a perspectiva da abordagem de Rui Pedro Silva. Falávamos desta meia maratona de Ovar como fazendo concorrência direta à meia maratona de Lisboa. É evidente que a meia maratona de Ovar sempre teve este escalonamento em termos de calendário, sempre por altura da comemoração da República. A meia maratona de Lisboa é que mudou um pouco de sítio. Na verdade, estiveram no mesmo dia em ação e, portanto, alguns fundistas portugueses acabaram por preferir Lisboa, mas a grande maioria dos primeiros planos em termos nacionais veio de facto aqui a Ovar participar nesta prova bem tradicional que teve em António Salvador, que por acaso estava também no Benfica nessa altura, o primeiro vencedor masculino em 1989, e uma também benfiquista igualmente do Norte, Alice Silva, vencedora desse ano de 1989. E vamos regressar, pelo menos por alguns instantes, à zona VIP desta 26ª Meia Maratona de Ovar, porque vamos ter a oportunidade de ouvir aqui Cláudia Pereira, atleta ainda em representação da Joma, não participou este ano em virtude de lesão, ela que foi a grande vencedora na edição do ano passado, a edição de 2013. Oportunidade para escutar aqui Cláudia Pereira, que confessa que não participou em virtude de uma lesão no pé. Não, mas estou aqui presente, vim dar o meu apoio às minhas colegas, e a organização, que é fantástica, tem sempre uma palavra de carinho connosco, e infelizmente não pude vir cá correr da maneira que eu queria, mas paciência, para o ano a mais. E voltamos à estrada, aí está a frente masculina. Frente à prova de regresso ao ponto de partida, antes de uma nova deambulação por este percurso, frente à largada, Rui Pedro Silva, José Moreira Castão, também Rui Muga do Ginásio Clube de Bragança, Paulo Gomes, mais uma presença do atleta do Benaventense
numa competição a norte do país. Vítor Oliveira, do Maia Atlético Clube, Carlos Costa, também do Benaventense, Pedro Cruz, do clube Cruz Irmãos, um atleta também habitual nesta competição, e muitos outros aqui na frente da prova, com o destaque, claro, no entanto, a ir para Paulo Gomes, Rui Pedro Silva, José Moreira e também Daniel Pinheiro, o principal atleta do Maia Atlético Clube, um homem que se estreou na maratona faz agora 2 anos e pico, com um resultado prometedor em Viena, que ele ainda terá que reconfirmar no futuro. 2 horas e 23 minutos exatos para um Daniel Pinheiro que tem competido também bastante em termos internos. Ele foi 11º e segundo melhor português na meia maratona do Porto a 14 de setembro e depois viria a ganhar a corrida do Parque à noite também no Porto a 20 de setembro. Para além dos que correm, como sempre, em cada evento deste tipo, muita gente a fazer pura e simplesmente a caminhada, portanto a participarem na festa, a engrossarem o número de participantes e a deixarem Ovar em festa nesta comemoração da implantação da República. Dia 5 de outubro continua a ser um dia marcante em termos de efemérides nacionais. Entretanto, a frente feminina passava também pela linha da meta, igualmente no sentido de mais uma volta pela cidade e arredores, com o Ricardo Ribas a marcar aqui o ritmo, ajudando Ana Dulce Félix, sua companheira pelos tempos que correm. Espero-se muitas felicidades para ambos, como é evidente, e para já em termos desportivos, muitas vezes vistos juntos em grandes provas nacionais, grandes e pequenas provas nacionais. Esta, sem dúvida, uma das principais meias maratonas num circuito cada vez mais alargado e com novas oportunidades a serem estreadas nos tempos mais recentes. Entretanto, temos uma vista alargada desta zona central de Ovar, dando bem a ideia da dimensão da prova, da sua envolvência, da passagem por artérias nobres desta cidade e também com um grande número de pessoas, como sempre, a assistir ao desenrolar da competição. É a meia de Ovar que começou como referência local e agora é nacional. Começou como uma referência local e agora é uma referência a nível nacional, a meia maratona Cidade de Ovar. Cerca de 3, 4 mil participantes, é o pulsar da prática desportiva aqui bem presente, não é? É verdade, os Jafis souberam pegarem muito bem e dinamizar muito bem esta meia maratona, que agora já conta com outras provas, não só a meia maratona, mas também com a caminhada e com a mini maratona de Ovar. Portanto, estão de parabéns por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver-se. E voltamos à estrada, aí está a frente masculina. Nela se encontrava, por exemplo, Paulo Gomes, o homem que ganhou no ano de 2002, um de muitos grandes atletas que inscreveram o seu nome no palmarés desta prova. Já falámos de Luís Jesus, também Joaquim Pinheiro em termos passados, depois de António Salvador na edição inaugural. José Ramos também aqui ganhou no ano de 2003, o próprio Luís Feiteira em 2004. Rui Pedro Silva teve, ele próprio, uma vitória no ano de 2005. Tentava aqui chegar de novo ao 3º triunfo na meia maratona de Ovar. Depois desse primeiro triunfo de Rui Pedro Silva, ainda houve a vez de Eduardo Henriques, por exemplo, no ano de 2007, do próprio Rui Silva em 2009, Tiago Costa em 2010, Sérgio Silva em 2011. No lado feminino, Inês Monteiro ganhou muitas vezes esta prova, mas também já foi referenciado. Jéssica Augusto fez o mesmo e Ana Dulce Félix tentava, desta feita, a sua segunda vitória, depois de ter ganho no ano de 2012. Não havia grande dúvida que Ana Dulce se iria impor no lado feminino, até porque as principais rivais começavam a ficar rapidamente para trás. Vamos vendo Mónica Silva, ela que ganhou a meia maratona do Dão em Viseu ainda pouco antes, a 21 de setembro, depois de ter sido 17ª em início de temporada na meia maratona do Porto. Ana Dulce, presença nos campeonatos da Europa de Zurique, a não correr tão bem como se esperava, mas a caminho de Nova Iorque aqui, ajudada pelo seu colega do Benfica, Ricardo Ribas. Caminho de Nova Iorque espera-se para um ressarcimento de uns europeus em que ela não conseguiu defender nem de perto nem de longe, de facto, o título conseguido em Helsínquia na prova de 10 mil metros. Dulce acabou por ficar para trás, no 12º lugar, desanimando bastante na parte final ao ver que não chegava ao título, mas também é verdade que poderemos dizer que está chegado um novo ciclo na carreira desta grande atleta que desde há muito tempo esta parte vem fazendo as headlines nacionais em termos de provas clássicas e não só. Uma atleta todo o terreno, cross, maratonas, meias maratonas, pista obviamente, todo o terreno propício para o talento de Ana Dulce Félix, que já ultrapassou claramente os 30 anos de idade, mas está na altura ideal para se manifestar ao mais alto nível na prova da maratona. Temos aqui um segundo grupo de atletas na perseguição ao lote principal. Luís Mendes de Verde em primeiro plano, também com o Heitor Oliveira, António Fernandes e João Cruz. O grupo de liderança, uns passos apenas à frente por estes momentos, portanto, com tudo ainda aparentemente em aberto, embora já se soubesse que, pela lógica das coisas, este grupo iria fazer a diferença. E depois, a clivagem
haveria de ser feita dentro dele. José Moreira aqui controladamente a seguir atrás de Paulo Gomes, de Daniel Pinheiro, que está aqui agora em primeiro plano, e do Rui Pedro Silva. Voltamos à massa de participantes a um nível diferente. Falamos a um nível diferente, embora o ritmo não fosse demasiado vivo na frente da prova, tanto nas mulheres como nos homens. Diremos que para Dulce Félix, neste comando do lado feminino, como para os homens do grupo de liderança masculina, não foi necessário um ritmo esfuziante para se poderem impor aqui nesta competição, muito longe de facto dos resultados próprios do nível do recorde da competição. Luís Jesus, de facto, com esse grande recorde pessoal de 1995, 1 hora, 1 minuto e 47 segundos. Ele depois viria a retocar ainda para melhor. Jéssica Augusto com um grande tempo no ano de 2011 de 69 minutos e 13 segundos, logo depois de uma vitória de Marisa Barros, na altura também estava no Sport Lisboa Benfica em 2010, igualmente abaixo dos 70 minutos. Desta feita não se caminhava para um resultado desse quilate. Dulce Félix, no entanto, tinha tudo perfeitamente controlado, como vamos vendo aqui, bem acompanhada por uma guarda de honra masculina. Anália Rosa em mais uma meia maratona em fins de semana sucessivos, produto da necessidade dos atletas se manterem e de fazerem algum dinheiro nas participações em provas que têm esta dupla vertente entre a elite e as massas populares. Ela que esteve na corrida do Parque da Cidade no Porto a 20 de setembro e no dia seguinte correu a 4ª meia maratona de Viseu e depois, no fim de semana passado, portanto uma semana envolvida, a meia maratona de Coimbra. Em Viseu, ainda muito desgastada da prova da Invicta, acabou no 4º lugar. Em Coimbra ganhou, mas mesmo assim apenas precisou de 75 minutos e 40 segundos, não sendo um tempo demasiado lento. No entanto, fica bem aquém das possibilidades máximas de Anália Rosa. Depois estávamos também com a presença de Mónica Silva na corrida ao pódio. Mónica Silva, que entretanto vai cumprir em breve os 31 anos de idade, estreou-se na maratona no final da época passada, em Turim, com 2 horas 41 minutos e 43 segundos, e este será sem dúvida o passo para Mónica Silva também se evidenciar nas distâncias mais longas, na mais longa olímpica de todas. Na segunda posição ia estando Filomena Costa, atleta do Jardim da Serra, clube da Associação de Atletismo da Madeira. Na perseguição, embora a uma distância sensível, de Ana Dulce Félix, que por estes momentos tinha cerca de 2 minutos de vantagem. Plano interessante este, bem arborizado e permitindo de facto uma passagem ecológica, diríamos assim, a todo este pelotão. De facto aqui o combustível humano não é poluente, diremos assim, e estas provas têm essa vertente importante de permitir a ação física a muita gente, mesmo sem objetivos de competição. Há também objetivos de competição intermédios para atletas que não vêm para ganhar nem estar nos primeiros lugares, mas que querem fazer sempre o seu melhor. Aqui Rui Muga, um atleta que veio a ter uma muito boa classificação, tinha sido 20º o ano passado e 12º no ano de 2009, apontava aqui claramente para um resultado melhor em Ovar. Aqui o Muga na companhia do Vítor Oliveira, que vai de branco, o atleta do Bragança está de amarelo. Depois José Moreira, com a camisola do Benfica, e com a camisola do Benaventense, Paulo Gomes, liderando este grupo de 4 unidades que se encontrava na perseguição aos 2 fugitivos por estes momentos, Rui Pedro Silva e Daniel Pinheiro. Portanto, a decisão ficar claramente para estes 2 homens. Rui Pedro Silva, atleta que cumpriu este ano 33 anos de idade, Daniel Pinheiro, mais jovem, praticamente 2 anos. Pinheiro que vem de uma série de participações interessantes em meias maratonas, é de facto a vertente da estrada aquela em que este atleta mais se evidencia. Foi o segundo na meia maratona de Viana do Castelo, 19 de janeiro desta temporada, com 64 minutos e 45 segundos, um bom resultado para este atleta nortenho. O 5º lugar no Campeonato Nacional de Estrada em Elvas, ganho por Rui Pedro Silva mais uma vez. Rui Pedro Silva vem de vitória em vitória autenticamente nesta época e de facto os europeus de Zurique foram para ele uma desilusão porque não conseguiu agarrar a hipótese de um grande resultado na maratona que ele certamente valia. Ele estará escalado para regressar à maratona na prova do Porto a 2 de novembro, tal como fez o ano passado, onde acabou no pódio. Vamos ver se Rui Pedro Silva consegue aí resgatar-se desse passo que não foi feliz nos campeonatos da Europa, num percurso muito difícil. Também nesse mesmo dia, curiosamente, mas do outro lado do Atlântico, estará esta mulher, esta fantástica atleta que é Ana Dulce Félix, aqui na calha de mais uma vitória feminina para reeditar outros triunfos e outras classificações de topo aqui alcançadas. Ela foi 5ª no ano de 2007, muito tempo depois ausente em Ovar, acabaria por ganhar no ano de 2012, com 71 minutos e 7 segundos. Era um tempo interessante, que ela, no entanto, não iria repetir na jornada que vamos tendo em vista. Segundo lugar, ainda em aberto, na disputa entre Filomena Costa e Mónica Silva. Filomena Costa de azul claro e negro, Mónica Silva ainda com a camisola do Maratona Clube de Portugal.
Iremos ver, em termos de clubes, o destino de Mónica Silva para a próxima época, já que o Maratona parece ir suspender de forma, pelo menos temporária, a sua equipa feminina. Depois, mais para trás, víamos a Nália Rosa que era perseguida por Carla Martinho, Luís Oliveira e Joana Nunes, mas já com alguma vantagem. Também o regresso, como vimos, à partida de Clarice Cruz, a grande corredora de 3.000 obstáculos, grande veterana, que volta aqui a uma meia maratona depois de ter estado em Viana do Castelo na terceira posição, 19 de janeiro, e uma temporada marcada pela ausência completa praticamente das pistas por parte de Clarice Cruz. Aqui esta imagem documenta bem aquilo que é a meia maratona de Ovar, com esta componente urbana, depois a passagem por uma zona de Pinhal, a passagem junto ao mar e junto à ria. Vai ter um percurso espetacular. Aqui, claro, a parte marítima sempre muito bonita, com bastante gente a seguir a prova, e caminhava para o seu desenlace total. Voltamos à frente das mulheres. Ana Dulce Félix continuava inamovível, a caminho de mais um triunfo nesta sua carreira marcada por um regresso às provas depois dos Campeonatos da Europa de Zurique, com a presença na meia maratona do Porto, onde foi sétima classificada, com 75 minutos e 15 segundos, mas a começar a sua temporada mais a sério, portanto ainda pouco rodada para a nova época de 2014-2015. Dulce Félix, que ganhou este ano também a meia maratona de Viana do Castelo, além de várias outras provas importantes, e o Campeonato Nacional de Cross logo mais uma vez, e o Campeonato Nacional de Estrada em Elvas logo no princípio do ano, depois de ter sido terceira nos Campeonatos Europeus de Cross em Belgrado, a 8 de dezembro. Este ano talvez o Cross não esteja nas cogitações da Ana Dulce Félix, dependendo certamente do que venha a acontecer na maratona de Nova Iorque, onde se espera que ela possa conseguir um bom resultado mais uma vez e relançar-se também no importante circuito norte-americano das maratonas. Ela já esteve de resto na maratona de Boston, onde fez figura de vencedora antecipada até relativamente próximo do final. Passagem aos 15 km, entretanto no setor masculino, portanto estávamos a 6 km e alguns metros da meta. A vantagem do Rui Pedro Silva e do Daniel Pinheiro era grande sobre este grupo, que via perdendo o Vítor Oliveira, o atleta do Maia, nascido em junho de 1981, homem que ganhou a meia maratona do Dão em Viseu muito recentemente, perdia o contacto com os seus colegas da frente, e aqui uma forma sempre muito interessante de fazer a meia maratona, mesmo por detrás do atleta Rui Muga, do Ginásio Clube de Bragança, ele que foi segundo classificado ainda há dias antes desta prova na meia maratona de Coimbra, depois de ter sido sétimo na corrida de São João no Porto a meio de junho. Outro resultado mais vibrante para estes rapazes. Na verdade, a hipótese de se manterem com alguns corredores de alto gabarito passava mesmo por andar de patins. É uma forma importante de se deslocar igualmente, podendo o pavimento dar aso a isso mesmo. Daniel Pinheiro, entretanto, começava a perder contacto com Rui Pedro Silva, resultado lógico, ainda por hoje, já que Rui Pedro Silva, apesar de alguns altos e baixos e de alguns problemas que tem tido, nomeadamente a questão das mudanças de clube nesta fase mais adiantada da carreira, acaba por ser o atleta mais completo nas provas longas e de estrada em Portugal nos últimos anos. E em termos nacionais é um atleta muito difícil de vencer, com uma afiança de todo o lote de resultados que tem este ano. Meias maratonas tem sido autenticamente o homem que as vai ganhando praticamente todas. Depois do Campeonato Nacional de Elvas, que teve só a distância de 10 km, ele esteve presente na corrida do Benfica e na corrida do Dia do Pai no Porto, onde ganhou, depois de ter sido segundo nos nacionais de cross curto disputados em Porto Alegre, a 15 de março. Ganhou a meia maratona do Douro Vinheteiro, por exemplo, e depois viria a estar como vencedor nas provas populares em que participou, as mais importantes, as corridas de São João, tanto no Porto como em Braga. Tudo isto antes dos europeus, onde Rui Pedro Silva se apresentou motivado, se apresentou confiante, andou a liderar a maratona durante algum tempo na fase inicial, mas terminaria de fora da competição quanto ao resultado final. Vitória para Rui Pedro Silva com o tempo terminal de 65 minutos e 53 segundos, longe daquilo que ele pode fazer, longe do recorde da prova, mas suficiente para vencer Daniel Pinheiro, que marcava na meta 66 minutos e 11 segundos, consolidando aqui claramente a sua segunda posição. Vantagem clara do Daniel Pinheiro sobre o José Moreira, o outro atleta do Benfica de topo aqui presente em Ovar, ficaria no terceiro lugar com 66 minutos e 54 segundos, adiante do Rui Muga, o homem do Ginásio Clube de Bragança, 67 minutos exatos. Paulo Gomes no quinto lugar fez o mesmo tempo, tempos são arredondados para o segundo certo, como se sabe nas provas de estrada, alguma pequena diferença a favor do Muga, no entanto mesmo tempo para Paulo Gomes. Sim, foi a minha terceira vitória consecutiva. Esta foi mais um treino longo para a Maratona de Porto.
início foi um pouco calmo, só a partir dos 9 km, 10 aí é que se começou a andar mais rápido. Depois foi pôr um ritmo rápido, em que me isolei eu e o Daniel Pinheiro. Ele veio comigo aí até por volta aí dos 18 km e quando cheguei ali aos 18 km estava na hora e vim e aumentei mais o ritmo. Entretanto, temos também a chegada feminina, Dulce Félix perfeitamente à vontade, muito bem disposta e com um excelente aspecto físico. Vê-se mesmo que ela está muito bem em termos físicos, em termos de, certamente, do volume de treino. Até está francamente mais seca do que é habitual, inclusive. Dulce Félix que terminar com 73 minutos e 31 segundos, mais de 2 minutos adiante de Filomena Costa. A trata do Jardim da Serra, entretanto, a escapar a Mónica Silva para assegurar o segundo lugar com o tempo total de 75 minutos e 51 segundos. Depois terminava Mónica Silva no lugar número 3, 76 minutos e 30 segundos, colocando fora do pódio Anélia Rosa, a sua antiga colega de clube, fez 77,32 para o quarto lugar. Carla Martinho, da Adercos, foi a quinta com 78 minutos e 37 segundos. Senti-me bem, o meu objetivo aqui era ir a um ritmo confortável, um bocadinho, porque estou em carga de treino, posso abrandar, como já tinha dito. Portanto, pus um ritmo onde me sentia confortável, como já tinha estipulado, eu e a minha treinadora era correr entre uma 13 e uma 14, foi o que consegui, foi o que eu fiz, portanto fiz tranquilo e estou satisfeito. E justamente esta prova, como sabe, para ti era um treino para a Maratona de Nova Iorque. Como é que foi esse treino? Foi bom, a minha preparação está um bocado atrasada, nunca escondi isso, portanto eu não posso abrandar para vir a fazer uma meia maratona, isso estava fora de questão, portanto eu acho que daqui a 15 dias já posso divulgar, ou daqui a 3 semanas, o que é que realmente irei fazer a Nova Iorque. Já tens um quarto lugar em Nova Iorque, é possível sonhar com algo mais? É preciso sonhar e não quer dizer que seja este ano, porque este ano vamos ver, mas acho que é possível sonhar. Sonhar, acho que todos nós devemos sonhar para conseguir os nossos objetivos. E assim vamos avançando para o fecho de reportagem na 26ª Meia Maratona Cidade de Ovar. A oportunidade para escutarmos agora o presidente da autarquia local, justamente Salvador Silva, que faz esta conjugação óbvia entre desporto e turismo. Nos dias de hoje, falar-se em turismo desportivo, penso que é falar-se de futuro. O desporto neste momento, e nomeadamente com estas grandes provas nacionais, pode atrair muita gente às localidades e nós também queremos dinamizar a nossa economia local apostando nestes eventos. Este é mais um, temos a sorte de estar consolidado ao longo do tempo, mas queremos ainda fortalecê-lo no futuro. E agora o balanço geral da competição com Luís Gama, o presidente da AFIS. Atletas de fim de semana, a entidade organizadora da meia cidade de Ovar. Em termos de manifestação desportiva, mais uma vez estamos orgulhosos da adesão de todos os atletas que nos visitam neste dia a Ovar. Temos aqui uma história longuíssima no âmbito da promoção do atletismo, 26 edições ininterruptas, é obra, não é? É verdade, é um trabalho com gosto, é um trabalho com dedicação, é um trabalho que o AFIS coloca como clube de atletismo em prol do atletismo. E bem-ajam aos fundadores que em 1989 realizaram a primeira meia maratona da cidade de Ovar. E assim foi a reportagem na 26ª edição da Meia Maratona Cidade de Ovar.